Tempinho. Olá, boa tarde a todos, boa noite, quem estiver nos acompanhando. Para dar continuidade, né, o Dia Internacional da Mulher para nós não é só um dia, são todos os dias. Mas como a gente não pode fazer lives 365 dias no ano, a gente escolheu um período para falar sobre várias temáticas de mulheres que estão envolvidas com a língua portuguesa, seja através da literatura, seja através do trabalho em rádio, seja, enfim, todas as mulheres que contribuem, que trabalham com a língua portuguesa de uma certa maneira. E a gente hoje está aqui recebendo a Carla Santos, que é escritora, é poeta e tem muita coisa para nos falar também. Carla, muito prazer, muito bom te ver aqui. Eu fico muito feliz dessa troca, porque você é uma pessoa assim que tem muito conteúdo, muita coisa para falar em todas as vertentes. E esse nosso assunto, preconceitos, inverdades e percepções. Então, é uma temática assim que eu deixei bem aberta, justamente para que a gente pudesse desenrolar, porque tem todo o teu trabalho como poeta, o trabalho social também, né, que você fez com o livro Troloró, juntou também com esse novo livro que você vai lançar, que é uma temática também que precisa desse despertar, precisa desses chamamentos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, do jeito que você quiser, o que você pensa, o que você sente em relação a isso tudo. Seja muito bem-vinda. Bem-vindo também, bem-vinda Adriana, boa tarde ou boa noite, ou bom dia a todos que estão a ouvir. É um gosto estar aqui e obrigado pelo convite. É assim, as mulheres são um infinito, tal e qual como o infinito é, não é? E tal como é o universo. E é engraçado que estes temas, tanto o preconceito como as inverdades e as percepções, têm uma conexão também muito grande. Hoje em dia o preconceito ainda existe, apesar de há uns anos atrás ser muito pior. Um, eu escrevo e nas palavras que escrevo, não só em poesia, mas também neste novo livro, falo do preconceito. Eu mesma fui parte de preconceito. Se calhar um pouco todos nós fizemos parte ou sentimos isso na pele. Eu falo isso pela minha experiência própria de vida, que houve um bocado de preconceito em relação à minha opção sexual, mas hoje em dia eu, como sempre enfrentei as coisas, gosto de enfrentar as coisas de frente e quando as pessoas falam, eu gosto de provocar um bocadinho para testar até onde vão e ver que eu não tenho medo de reagir à maneira como falam, à maneira como pensam e gosto de tentar mudar um pouco as mentalidades, abrir um pouco as mentalidades. Hum, em relação a esse preconceito, hoje em dia as coisas parecem que são um bocadinho mais ambientadas, às vezes estão um bocadinho camufladas. Hum, mas assim, a olho visto, parece que as pessoas estão-se a ambientar um pouquinho mais no que toca ao preconceito dos relacionamentos, da abertura para os relacionamentos a todos os níveis. Em especial, falo em especial da homossexualidade, que ainda houve e ainda há, ainda existe a nível mundial um grande preconceito. Em Portugal não sentimos já tanto, porque há uma abertura maior, até mesmo a nível europeu principalmente. Entretanto, a outros níveis, a nível mundial, um, aquela zona toda da Arábia, o Médio Oriente, é muito difícil ainda, não é? E não é tão depressa, nem sei se alguma vez vai-se conseguir ultrapassar tanto preconceito em relação à parte homossexual como em relação à emancipação das mulheres, que é outra coisa que no Médio Oriente é muito difícil de alcançar. Mas tudo a seu tempo. Mas acho que há uma abertura um bocadinho maior, até porque esta nova geração já vem com os pensamentos, já vem com um querer diferente do meu tempo, por exemplo, que era muito mais difícil, principalmente em regiões pequenas, em terras pequenas, onde toda a gente conhece toda a gente. Um, a nível, hoje em dia, como já há uma abertura muito grande com a internet, há facilidades de tudo, tanto de comunicação como
de conhecimento, é bem mais fácil as pessoas terem abertura, abertura para outros conhecimentos, para outras vidas e até quererem experimentar outras coisas, o que é ótimo, porque aquela concepção de casal que infelizmente ainda há, porque também é outra parte, que muitas famílias são católicas, têm uma religião específica que normalmente o casal é homem e mulher. E acabou, e é ter filhos e estarem juntos até o final da vida. Isso nunca aconteceu e duvido que alguns casos acontece. Mas não é esse, eu acho que não é o conceito, não sei, eu não sou ninguém para dizer que é certo ou que é errado, mas o que interessa é sermos felizes e que haja amor, amor acima de tudo, independentemente da raça, da religião, da opção sexual. Existindo amor, eu acho que é o que está Ricardo, certo. exato. E assim, no Brasil, pelo menos, né, também teve uma abertura muito grande em relação a isso, principalmente os atores, né, que são os que estão mais em contato com o público, quebrando esses preconceitos, esses paradigmas, formando casais de homens e de mulheres, adotando crianças. Então, o público já tinha aquela simpatia, aquele carinho por aquele ator. Então, quando via que ele tinha um relacionamento não convencional, já era uma coisa mais ou menos tranquila de absorver, porque estava acostumado já. Então, assim, eu acho que o preconceito vem quando a pessoa é justamente pré-conceito, quando a pessoa não conhece o outro, então ela julga. E é exatamente isso. Eu acho que nessa temática que você está abordando, quando a gente conhece primeiro o ser humano, a pessoa em si, a gente não quer saber qual é a opção. Gente, a Não tem. opção sexual é dentro de quatro paredes com o que cada um quer fazer da sua vida, né? É isso Então, mesmo. acho que é uma temática muito importante você estar trazendo, porque eu acho que tem que ser falado, tem que ser discutido, sim. São coisas que têm que ser faladas, são coisas que são reais, são coisas que são atuais, apesar de já virem muito atrás, mas cada vez estão mais atuais e vemos mais casais. As pessoas já começam a andar de mão dada na rua, já se beijam na rua, já não têm aquele medo da reação das outras pessoas, apesar de haver muita gente que ainda olha e que ainda olha de lado. Mas já começam a respeitar. Não, podem não aceitar, mas respeitam. Eu acho que o respeito também é acima de tudo. E eu vi isso durante a minha vida, porque assim, nunca fui demonstrar nada publicamente, mas nunca tive medo de assumir aquilo que sou e desde que assumi toda a gente me respeitou, porque toda a gente já me conhecia e tal como tu disseste, quando se conhece a pessoa, acaba-se por não se importarem o que é que vem por trás, se tem uma relação com o homem, se é com mulher, como é, não é? E isso eu tenho levado, tenho visto que ao longo destes anos tem havido uma abertura, porque eu tento sempre nunca esconder aquilo que sou e dizer aquilo que sou, não ter medo de andar com quem ando, com a pessoa com quem vivo há muitos anos, com quem sou casada, e, hum, e as pessoas têm respeitado sempre. Têm aceito, têm respeitado e o que é muito bom. E têm aberto mentes, porque havia mesmo pessoas de várias idades, dos mais novos a mais velhos, todos têm aceito. Uh, Porquê? Porque há respeito e veem que há amor e que há respeito. Não há, como é que eu ia dizer, não há aquela coisa que as pessoas tinham de antigamente dizer, isto é uma pouca vergonha. Não, é? Não, nunca viram isso, então, havendo esse respeito, demonstrar apenas coisas simples da vida, vivências simples, as pessoas acabam por aceitar. Esta é uma temática que eu digo do preconceito neste aspecto. Depois há outros tipos de preconceito. Não é? Há muito preconceito ainda em termos de trabalhos. Isto é um exemplo. Trabalha num escritório sente-se superior a quem trabalha na limpeza. Isto é um exemplo. Não é? Esse é outro tipo de preconceito que eu também gostava de pôr na temática. Porquê? Por trabalhar num escritório, ou ter um doutor atrás, ou ter um professor atrás do nome, ser o doutor tal ou doutora tal, ou porque é secretária de alguém conhecido, sentem-se superiores, muitas vezes. Um, e vê-se isso muito em Portugal, infelizmente. Há muito essa temática do doutor, tudo bem, são doutorados, têm faculdades, outros não têm, mas se calhar aquelas pessoas que até nem têm tantos estudos acabam por ter
e por serem pessoas, não digo se calhar mais cultas a nível de conhecimento, mas se calhar não têm conhecimento a nível hum, de medicina ou de advocacia ou do que quer que seja, mas têm conhecimentos de outros níveis de cultura geral ou até a falar, a escrever, sei lá. E não importa, porque assim, a sociedade não vive só de doutores. A sociedade vive de um pouco de tudo. O que era do doutor se não tivesse a funcionária da limpeza que lhe fosse limpar o escritóriozinho todos os dias, para ele no dia a seguir a estar lá sentadinho e poder atender normalmente os doentes ou os clientes, não é? Ou quer todos têm o seu caminho trilhado, todos têm a sua vida, ninguém é nada sem ninguém. Nós no mundo inteiro não somos nada sozinhos, sozinhos não fazíamos nada. Precisamos uns dos outros para fazer um pouco de tudo, não é? Eu estou aqui agora a falar contigo, não é? Se tu não fosses da Infinita, se calhar a escritora que estava deste lado não tinha saído para fora. Quer dizer, acabamos por precisar uns dos outros, trabalharmos em conjunto, não é? Mesmo a nível de tudo, e acho que isso é uma temática que precisa de ser trazida cá para fora e as pessoas abrirem mais as mentes e deixarem de ter tanto preconceito de serem superiores. Nós não somos superiores nem inferiores a ninguém, somos iguais. Sabedoria nem sempre se ensina nas escolas, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Essa é uma grande realidade. E depois temos as verdades e inverdades que também vêm daí, não é? Porque há uma maneira de enfrentar as coisas e eu pus isso. Olha, neste novo livro que estamos a trabalhar, vem muito disso. Eu tento colocar um pouquinho das verdades atuais a nível nacional e internacional, de uma maneira se calhar um pouquinho subtil, um pouco diferente, mas que é uma chamada de atenção, porque hoje falamos muito e vemos muito nas televisões esta temática da igreja, do problema do clero, com as crianças, com a pedofilia, uh, vemos muito terrorismo, vemos muitas guerras, quer dizer, o mundo está do avesso. Quer queiramos, quer não, o mundo está do avesso. E há que se pegar numa ponta para começar a desenrolar o nó que o mundo se tornou. E para isso é preciso haver um chamado de atenção para a população mundial. A população está muito fechada em si, está muito pensarem só no umbigo e não olharem à sua volta, não é? E eu acho que isso é muito importante nós olharmos à nossa volta, porque infelizmente há tanta gente a passar fome, há tanta gente sem casa, a viver debaixo da ponte, há tanta gente sem roupa, sem estudos, sem comida. Vemos coisas na televisão hoje em dia que as pessoas eu acho que olham para a televisão e pensam, isto dá tanta vez, é tanto repetido que parecem filmes. Já não veem como uma realidade atual, mas como um filme. Isto é um filme, não existe. Nós estamos a olhar para a televisão. Porquê? Porque olham para dentro de casa e isso não se passa. Ou olham para a rua, ou olham para o vizinho e se calhar isso não se passa. Perde Apesar a de sensibilidade, né? não é? Perde a sensibilidade. Há uma falta de sensibilidade para o próximo que não é fácil de entender. Mas é assim, também cada um tem a sua maneira de pensar e a sua maneira de ver as coisas. Hum, E isso é uma verdade que se torna inverdade porque as pessoas não olham com olhos de ver, de pensar no outro, de ver o próximo. Se calhar se cada um de nós se metesse no lugar do outro, a percepção mudava logo. Porque é muito fácil dizer, fulano deixou de pagar a casa, não teve dinheiro, gastou aqui e ali, mas se calhar se metesse no lugar da outra pessoa ia perceber, olha, afinal ele perdeu a casa porque perdeu o emprego e não teve dinheiro para pagar a casa. Há que se colocar no lugar do outro. Isto é o meu modo de pensar. E neste livro eu tento trazer à tona um pouco disso. E, e nessa parte que toca também à igreja, não é? Que não é fácil tocar nesses assuntos, porque infelizmente tem vindo séculos atrás de séculos a religião ser
quase, é mais que venerada. Eu acho que a religião sobrepõe-se a Deus, sobrepõe-se ao Criador e ao universo, e não passam de seres humanos. Não pode ser. Quem está dentro da religião, os padres, os sacerdotes, os bispos, o próprio Papa, são homens comuns, não é? São representantes, supostamente, de Deus na Terra, que às vezes é difícil de acreditar em alguns, com as coisas que se está a passar, não é? Mas que são homens comuns como outros quaisquer. Mas às vezes sobrepõem-se. A maior parte dos homens querem se sobrepor ao Criador, querem se sobrepor ao universo. Não é? E isso não tem que ser visto de outra maneira. As pessoas têm que olhar para isso com outra realidade. A própria Igreja tem que olhar para esses factos e colocar um travão naquilo que está a acontecer há muito, muito, muito tempo e tem sido encoberto. Encoberto porque é estranho como é que têm a noção da realidade, há queixas e não há ninguém do clero que tome uma posição uh, certa, uma posição real da situação, que diga, não, vamos pôr um ponto final nisto, vamos ver quem é que fez o quê, comprovar factos, porque não é só dizer que existem, mas comprovar factos, junto de quem foi vítima, não é? E não é como dizia, pagar indenizações, não é pagar indenização realmente que vai tapar o que aconteceu. Não é isso. No meu ponto de vista, a tomada de partida é ver quem é que foi responsável por quê e perante a justiça, neste caso, porque estamos, não é? Porque a justiça de Deus há de ser feita um dia, mas perante a justiça dos homens, serem responsabilizados, não é? Na E quinta-feira, na quinta-feira a Yara Lemos falou sobre isso, né, que ela tem um estudo sobre o livro da pedofilia, e são fatos comprovados mesmo. O problema é que é isso que você está falando, não tem alguém dentro do topo, né, que aquilo dali é tudo poder, 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 não tem ninguém que chegue e fale assim, peraí, isso daqui não pode mais acontecer e os culpados vão ser punidos. aqui Ainda está. não tem isso. Nós mudamos de papado, com as vezes que já mudamos, não é? Desde que me lembro, sempre se falou no assunto, sempre foi muito difícil para os papas que tiveram resolver essa situação, nunca conseguiram resolver, nem encará-la de frente, nem falar dela. Já temos atualmente o Papa Francisco que já fez uma tomada de posição, mas a seguir a ele os arcebispos e os cardeais não querem saber de nada, porque nós virmos a nível mundial, os cardeais os cardeais de cada país deviam ter uma tomada de posição fixa e rápida, não têm, não agem, não falam, continuam a tapar as situações, os próprios bispos, é um bocado complicado. E isso devia ser visto porque há muita criança, afinal, quem tem filhos e quer que são religiosos, querem que os filhos sigam religião e que acompanhem e que sejam pessoas ligadas à divindade, à parte espiritual, não é? Que acaba por ser, porque é isso que nós somos. Aqui somos carne e osso, mas por dentro somos espírito, e é sempre bom termos uma união com a parte espiritual. E é bom que os filhos também aprendam isso, porque hoje em dia as crianças estão um bocadinho afastadas da parte espiritual, é tudo muito carnal, tudo muito material, vivem muito as coisas fictícias da vida e não olham para os pequenos pormenores da vida, como a natureza, tem coisas belas, como as coisas tão simples que há, que às vezes olharmos um passarinho, uma flor, o mar, a água a correr no rio, a chuva, a própria chuva, são coisas que são tão belas, são tão simples e são tão belas e só olham para aquela parte material, em ter um telemóvel topo de gama, terem uma televisão que não sei o quê, aqueles jogos de computador, estão muito ligados a isso hoje em dia e é pena que estejam-se a afastar da religião. E depois aqueles que os pais tentam incutir-lhes a religião, incutir-lhes um pouco de espiritualidade, venha por trás esses padres, ditos padres que para mim não são padres, nem sequer são homens, porque a praticarem pedofilia, para mim nem homens são. Não é? São pessoas que deveriam levar um tratamento, deviam levar, sei, um acompanhamento diferente para perceber porque é o que os leva a fazer isto. Porque, ao fim e ao cabo, as crianças são indefesas.
As crianças têm medo, e isso revolta-as. É? Eu toco nesse tema também no livro e, 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 há muitas coisas que acontecem no mundo que às vezes as pessoas não percebem porquê. O porquê dos atentados, o porquê do terrorismo, e às vezes por trás disso há muito outras coisas. Há um porquê para isso. As pessoas apenas às vezes não sabem nem têm conhecimento dos porquês, nem pensam nisso. O que é que levou aquela pessoa a praticar aquele ato, a matar tanta gente, a suicidar-se? Não é? Quantos? Porque não conseguem depois encarar a realidade. O serem violados, o serem abusados e não conseguirem encarar isso, encarar as outras pessoas, porque não é fácil, o não conseguirem ser compreendidos pela sociedade, serem postos de parte, não é? Muitas vezes isso acontece. E a maior parte das vezes, quando a realidade vem à tona, continuar-se a ver uma criança ser abusada, os pais levarem os casos a tribunal. O tribunal está ali anos para resolver a situação. Enquanto isso, a criança está a ser apontada, está a ser olhada de outra maneira, está a ser questionada, psicologicamente afetada, não é? E depois tem aquela parte que a Igreja não toma posição. A partir do momento que se comprova que aquele padre abusou daquela ou daquelas crianças, a Igreja deveria automaticamente expulsar esse padre da Igreja. Quem diz da Igreja Católica diz de outras igrejas. Não estou a falar apenas da Igreja Católica, estou a falar da Igreja, da religião em geral, porque isto não acontece só na Igreja Católica. Falamos mais na Igreja Católica porque é, aqui na Europa principalmente, no Brasil também a Igreja Católica tem uma grande percentagem de seguidores, mas é uma das maiores igrejas a nível mundial e é pena que isso leve a que as pessoas comecem-se a afastar e a desacreditar nessa instituição que é um pilar da primeira igreja de Deus. É? E, e acaba por afastar as pessoas da religião, acaba por afastar as pessoas da parte espiritual e isso faz falta. Não é? Depois temos outras percepções que deveríamos ter na nossa vida. Há coisas que levamos no dia a dia, eu também falo por mim, às vezes esqueço de muitas coisas e esqueço-me de propósitos, porque é que deveríamos cá estar. Outras vezes tenho essa noção e quando penso, tento fazer. No outro livro, tal como tu falaste, no Trollaró, aquele livro foi feito contigo e com a instituição onde eu trabalho. Não sei se posso falar nomes, se não. Pode falar sim, foi uma Posso? honra, um prazer, Foi, e eu te foi. agradeço até hoje por esse momento, que eu saí de lá, assim, cheia, alma cheia. O Trollaró, pronto, e eu fico contente por isso, porque eu também fiquei e acho que ficamos todos. O Trollaró foi um livro de poesia infantil que escrevi, com o intuito de reverter a favor de uma instituição de solidariedade social, de crianças inadaptadas, chamada APSI, em Torres Vedras, com a qual a Adriana, com a Infinita, fez questão e com muito gosto de participar, e em conjunto com a McDonald's TV Drive Torres Vedras, foi uma parceria a três que deu bons frutos. Esperemos que dê ainda mais, porque a instituição agradece, já agradeceu e vai agradecer mais, porque são uma instituição de crianças e adultos inadaptados e que precisam de ajuda constantemente. Tens aí Trollaró, o meu está aqui atrás. O Não, Trollaró e é essa conta da história da capa da também, é capa. fantástico, assim. Esta capa, como podem ver, é uma capa lindíssima. A autora é uma menina autista que está nesta instituição, a APSI Torres Vedras, e é uma menina com uma sensibilidade para a pintura e uma sensibilidade a nível geral fantástica. A Ana Sofia fez esta capa, ela gosta muito também. E então, quase todos os desenhos dela faz o rosto de uma mulher. Para ela, isto é a mãe. Então, é uma serenidade, como vem a capa, tem uma serenidade, uma harmonia
tanto de cores como de expressividade, lindíssimas. E foi a Ana Sofia que, quando ouviu, eu falei com a professora Luísa Miguel, artista plástica que é professora lá na APSI, e trabalha com a Ana Sofia e com outros alunos que lá andam. E quando falou à Ana Sofia que tínhamos escolhido este desenho dela para a capa de um livro, a Ana Sofia ficou felicíssima. A felicidade dela no dia do lançamento do livro foi tanta que ninguém diria que ela era uma menina autista, porque ela é uma menina muito sozinha, não se podia tocar, não se podia falar, ela estava muito no mundo dela, e naquele dia foi completamente diferente. Ela estava com uma alegria, uma felicidade tão grande, ela vibrou quando chegou, e eu peguei num livro e fui-lhe dar para ela ver, para ela desfolhar, para ela ver a capa dela, o desenho dela na capa. Ela ficou tão feliz, ela andava de um lado para o outro, ela andava ao pé de nós, ela sorria, ela abraçava, ela beijava, ela fez naquele dia aquilo que ela normalmente não costuma fazer. Foi uma alegria muito grande. E isso é muito bom para podermos transmitir e vermos que, ao fazermos tão pouco por alguém, há uma retribuição tão grande de amor da outra parte. Foi muito bom. E há outro pormenor nesse livro, que eu gosto de frisar também, que são os desenhos do interior. Os desenhos do interior foram feitos pelas crianças do tempo de férias da freguesia de Carvoeiro e Carmões, de Torres Vedras, e então com os poemas que tinham, foi pedido a essas crianças que fizessem, um desenho correspondente ao poema. E então foi muito engraçado porque eles interpretaram os poemas com alguma facilidade, porque os desenhos são lindíssimos, são crianças pequenas, são crianças desde os 4, 5 anos até aos 11, 12, e então cada um interpretou à sua maneira e fez o seu desenho mediante as palavras, mediante os poemas que lhe foram atribuídos. Eles também foram ao lançamento, até hoje estão felicíssimos, porque vão ao McDonald's constantemente no tempo de férias, quando estão no tempo de férias. Alguns já não são os mesmos, já são outros, mas os mesmos que são, aquilo é uma alegria quando lá chegam. Porque ficaram contentíssimos nesse dia. Os próprios monitores que andam com eles no tempo de férias, foi uma alegria muito grande para todos, porque é um livro muito simples, mas que toca um pouco também da atualidade. Eu tento sempre colocar um pouco da atualidade que nós estamos, para que haja uma compreensão e para que haja um acompanhamento e as pessoas não estejam aquém daquilo que se está a passar, e ver o que é que se passa com o próximo. E neste caso eu tentei pôr nos poemas, porque são poemas infanto-juvenis, colocar um pouco de tudo, um pouco desde as brincadeiras que se fazia antigamente e que hoje em dia muitos já nem sabem o que é, para poderem ter essa percepção. Falar um pouco da guerra e, peço desculpa, pôr um pouco da guerra e falar da guerra, do que é que se passa, e para eles terem uma percepção que a guerra afeta toda a gente, apesar de estar longe, estar na Europa, está perto, porque o mundo é tão pequeno, mas que eles pensam que está longe, mas isso traz uma repercussão até nós todos, não é? E tem-se visto isto e vai-se continuar a ver. Falar também das outras crianças que não têm aquilo que eles podem ter, porque todos eles têm família, têm amigos, têm brinquedos, têm muitos brinquedos, têm paz, têm saúde, têm amor, e existem quem não tem nada. Existe no mundo quem não tenha nada disso. E para quem um simples reboçado seja motivo para saltar, pular, sorrir, não é? Um simples reboçado. Eu tenho visto isso, e isso afeta muito, porque nós, quando dizemos não tenho nada, falta-me tanta coisa, e depois olhamos para esses casos, se soubermos olhar e se soubermos perceber isso e sentir isso, vemos que há quem não tenha nada, não é? E que passe fome. E que, infelizmente, hum, os grandes núcleos mundiais dão atenção às guerras, preferem patrocinar armas do que dar comida e dar bebida a quem não a tem. Não é? Patrocinam as armas, que são milhões e milhões e milhões, e depois não dão comida a quem precisa. Isso é uma revolta muito grande e custa muito ver isso a nível mundial. Um, e,
E agora também gostava, isto foi no livro falando no Trollaró, para a McDonald's também foi um grande desafio, para a McDonald's TV Drive Torres Vedras, porque temos que dizer, porque foram eles que também patrocinaram juntamente com a Infinita este livro, e, e eles gostaram muito, e foi um grande desafio também. Um, e é ótimo ver que há empresas que também gostam de ajudar a comunidade próxima e eles fazem isso. Voltando à questão deste novo livro, que está prestes a sair, não é? Depois é tudo a seu tempo, a Adriana vai tratar disso, não é? Mas a ideia também é essa, é que com este novo livro que vai sair, uh, já está em pensamento novas ajudas porque eu, como gosto de andar de moto, a Adriana sabe isso, e temos um mini grupo então foi engraçado que ao ver vídeos de idas a Marrocos, porque tenho um colega com a esposa que quer ir a Marrocos, de mota, durante uma semana, e fazem isso, e eu vi isso na televisão, porque acaso vi isso com um patrocínio da Delta também, e vi os vídeos todos. Fiquei comovidíssima e isso como e que foi irem a Marrocos e ver aquelas crianças na berma da estrada a dizer-lhes adeus. Crianças descalças, mal vestidas, desnutridas e com uma realidade aqui tão próxima, que é só atravessar o Mediterrâneo e estamos em Marrocos, e com uma realidade completamente diferente. E os motociclistas que fizeram essas gravações, foram muito, muito, muito sensíveis. Eles choraram ao ver essas crianças, porque eles levaram uns simples lápis, outros apenas uns reboçados, e quando viram essas crianças à beira da estrada a dizer-lhes adeus e a mandá-los parar, só pelo simples facto de eles pararem e lhes tocarem nas mãos, eles estavam felicíssimos. Quando eles pararam as motas e tiraram os reboçados e começaram a dar a cada um reboçado, a alegria deles era tanto, o olhar deles quase que saía, os olhos bugalhavam-se de alegria, e a dar-lhes canetas todos. Foi uma alegria tão grande que o próprio rapaz que estava a fazer a gravação chorou e disse que pena que eu tenho de não ter trazido mais coisas para lhes dar. Sentiu-se mal por não ter levado mais coisas, porque nunca pensou que a realidade era assim. E eu tenho isso em mente, e isso ficou-me gravado ainda. Eu tenho a imagem dessas crianças na minha cabeça e, e espero que com as vendas do próximo livro consiga levar até essas crianças, com a ajuda vou tentar mais uns patrocínios, com levar alimentos, levar guloseimas, levar um pouco de roupa e até de educação, porque também eles têm falta, desde cadernos a lápis, para tentar, não é mudar o mundo, porque não conseguimos, temos que ser mais para isso, e aqueles que poderiam fazê-lo não o fazem, mas pelo menos uma pessoa de cada vez, nós tentarmos dar-lhes um pouquinho de amor e um pouquinho daquilo que temos para que eles possam viver melhor. Essa é a intenção e esperemos que consigamos chegar a esse ponto, e é isso que eu espero com este novo livro que está aí a sair. Você me enviou esse vídeo e me emocionou muito. Quando você fala dessa história, todas as vezes eu me emociono. Porque às vezes é tão pouco, Carla, é tão pouco, né? E as pessoas não têm noção disso. Não têm noção o quanto pouquinho que pode fazer uma diferença tão grande na vida de alguém, não é? E que foi o que aconteceu com esses uns simples reboçados, um simples lápis, eles ficaram felizes, felizes, felizes. O simples facto de eles passarem e fazerem o choque de mãos, dá cá mais 5, eles estavam felizes. Então são coisas tão simples que podemos fazer, porque é que não fazemos, não é? Se juntarmos, uma pessoa sozinha não consegue fazer nada, mas se juntarem 3, 4 ou 5, já conseguem fazer alguma coisa. Não se muda o mundo, mas muda-se a vida de uma pessoa. E ao fazermos isso já é uma grande felicidade, uma grande alegria. Eu falo isso por mim, eu acho que tu sentes o mesmo,
porque tu fazes questão de ajudar também sempre que podes, hum, a nível de social e é tão bom fazer isso, porque eu acho que é o que nós levamos melhor da vida, porque sentimos que o amor que nos retribui ainda é maior que aquilo que o pouco que nós demos. E isso é gratificante. Sim, aqui em Portugal eu sinto uma dificuldade muito grande, que o Brasil, como é muito grande, e todas as pessoas são muito necessitadas, muito próximo da gente, então no nosso local onde a gente mora, tem sempre uma pessoa que está ali pedindo, tem uma pessoa que está necessitada, tem uma família que você sabe, então a gente consegue atingir mais no corpo a corpo essas pessoas. Aqui em Portugal, quando eu percebo que tem aqueles containers, né, onde pode botar roupa, pode botar alimento e tudo mais, e aí quando a gente tenta chegar em algum lugar, não, isso aí o governo resolve ou a junta resolve, eu acho isso tão impessoal. Aí quando chega você com essas coisas todas, né, onde a gente pode realmente estar em contato, porque não é só pegar o dinheiro e fazer uma doação, não é só pegar não é isso, o que a gente está falando não é só, isso é muito importante, é o dinheiro, é a doação, é o bem material, mas o que dá retorno para quem está doando não é o dinheiro, a gente pode perder um pouquinho, depois a gente recupera, né? A gente fica sem uma roupa, mas depois compra outra, não deixa de comer uma coisa, mas nunca vai passar fome. Mas aquelas pessoas que realmente estão sentindo isso no seu dia a dia, na sua vida, na sua história, um afeto, um abraço, um gesto, né? É verdade. Vale muito mais. E assim, para a gente mais ainda. E É a gente porque ganha muito mais, né? é uma retribuição tão grande, o pequeno gesto, às vezes o pequeno olhar da pessoa a quem estarmos ali ao pé em contacto, que enche-nos a alma. Acaba por. O sentimento interior com que ficamos é tão bom, tão luminoso, tão gratificante, que vale a pena continuar a fazer esses pequenos gestos. E a gente não está falando nem só das coisas materiais também, por exemplo, o caso da Ana Sofia. A Ana Sofia tem mãe, tem família, mas a alegria da Ana Sofia foi algo assim, né? Foi maravilhoso. A alegria da Ana Sofia foi maravilhosa. E, Nós vimos e eu acho que são aquela essas menina coisas que valem a top, pena, né? porque ficou toda a gente tocada com a alegria dela, porque ninguém estava à espera, não é? Ninguém estava à espera e a alegria dela foi tanta por um simples gesto, foi escolher o desenho dela para pôr numa capa de um livro. Uma coisa simples, mas que foi, para ela, foi enchemos o mundo dela. Ela tem aquele livro como se fosse um livro de ouro, uma relíquia, não sei, saber que o trabalho dela, que ela desenhou com amor, foi posto na capa de um livro, não é? Ela estava radiante. É exatamente isso, é o contacto direto que temos com as pessoas que é gratificante. E é isso que eu quero passar, porque é E assim, porque tornam a gente mais humanos. mais humanos, é isso mesmo, porque é assim, ao longe, é fácil, é tal qual como tu dizes, fazemos uma transferência, é para ajudar isto ou aquilo, fazemos uma transferência bancária, damos dinheiro para ajuda, vamos enviar isto ou aquilo, mas não vemos, não estamos lá a presenciar, não é com medo que não seja recebido, é não sentirmos o que é estar em contacto com a pessoa que precisou. Isso é que interessa, porque isso é que nos faz humanos, é sentirmos, é termos sentimento, é termos valores. E infelizmente eu acho que isso Portugal às vezes sempre que há qualquer coisa acontece, o português tem isso. Nunca dá nada, mas depois quando há qualquer coisa que acontece, É são os muito primeiros, solidário. são muito solidários e ainda bem graças a Deus que os portugueses são assim. Estou a falar mais em portugueses porque eu sou Não, portuguesa, mas estou em Portugal, não é? Pronto. são muito São muito solidários. solidários Mas é na dimensão maior, né? A solidariedade eu na vejo na dimensão dimensão maior. maior. É isso mesmo. Mas quando há um pedido de qualquer coisa, eles normalmente tentam sempre ajudar e tentam sempre. Nós vimos pelo livro, a edição foi limitada, mas haveremos de fazer outra, do Trollaró, mas vimos que esgotou logo. No próprio dia ficou esgotado. E com muitos pedidos ainda pendentes, porque tem muita gente ainda a querer,
pela causa que é, o livro que é, a causa que é, porque o livro é educativo, mas principalmente pela causa, não é? O que é ótimo, porque quer dizer que as pessoas ainda estão um pouquinho sensibilizadas para isso. E é ótimo. E eu acho que nós temos que ter essa realidade, temos que tentar transmutar aquilo que é mau e que ao nosso redor às vezes nos deita abaixo, seja as guerras, seja a fome, seja até a nossa própria vida. Temos de tentar transmutar isso em luz, paz e amor divino, porque isso é o mais importante. É isso que nós temos cá dentro. É isso que nós devemos ter cá dentro. Porque somos espírito, somos energia, e ao termos essas energias positivas, passarmos para os outros, eles também as vão ter. E se passarmos uns para os outros, o mundo vai ser muito melhor. Essa é a percepção que eu tenho. E gosto e gostava de passar para o outro lado, para as outras pessoas, para que passássemos uns para os outros. Porque se pensarmos dessa forma, conseguimos mudar um bocadinho o mundo, porque o amanhã nós não sabemos o que é que aí vem. Nós temos presente o hoje e o agora e o aqui. Ontem já passou, já não interessa, já foi. E o amanhã também não sabemos se cá estamos, não é? Então temos que viver hoje e temos que pensar hoje e ajudar hoje e viver o hoje, não é? Principalmente sermos agradecidos por tudo, que isso é e muita gente não é, mas temos que ser agradecidos por tudo, porque até aquilo que nos faz mal ou que nos transtornou algum dia foi um aprendizado para hoje, para aprendermos, para renovarmos a nossa vida. Isso é uma percepção que eu tenho, não é? É uma percepção, se calhar diferente. Muita gente há de pensar que não é assim, mas todos temos o direito de cada um pensar à sua maneira, não é? Sim, Eu não claro. sou ninguém, volto a dizer, não sou ninguém para questionar o que é que o outro pensa ou o que o outro sente. Até porque eu não estou dentro dele, não é? Mas é essa a percepção que eu tenho para um amanhã melhor, para um hoje melhor, para o mundo inteiro. Porque temos que mudar, temos que pensar na natureza. A natureza está toda. Tem causas, tem causas. Tem causas monetárias, infelizmente, porque tem tudo gira à volta do dinheiro. Uhum. E enquanto tudo girar à volta do dinheiro e não à volta do amor, da paz e da luz divina, não, as coisas não vão mudar. Porque os grandes países, as grandes fábricas, as grandes farmacêuticas, tudo, as grandes marcas que só pensam no dinheiro, não é? Porque há muita exploração pelo mundo inteiro atrás das grandes marcas de roupas, de sapatos, de etc. Tudo e mais alguma coisa, não é? Que, que deveriam parar para pensar, não só na parte da natureza, porque está a haver uma grande transformação a nível mundial e nós temos visto isso a nível, com as catástrofes que têm havido, seja sismos, seja tsunamis, seja tornados, etc. Há uma grande transformação climática que vem do aquecimento global. Podem dizer que não, mas tem que vir, porque a poluição que vai para a atmosfera é tanta que transforma o planeta e está a transformar. Há que haver um chamado de atenção para isso e as pessoas vão ter que ter uma percepção real sobre isso, porque para todos está tudo muito longe, mas não está. As coisas estão mais perto do que toda a gente pensa, não é? E há que haver uma mudança de mentalidades nesse aspecto também. Não só das guerras. As pessoas têm que deixar a guerra não leva a lado nenhum. A guerra só traz guerra. Quanto mais se financiam guerras, mais guerras haverá. Porque atrás disso muita gente ganha dinheiro, não é? Enquanto houver gente a ganhar dinheiro com as guerras dos outros, o mundo não avança. Mas Se ganhar, não é? Temos que sabe pensar que no amor e na paz sim, e na luz que necessitamos na nossa vida para conseguirmos viver o presente, sermos alguém e podermos deixar para os que cá ficarem uma vida melhor. Porque temos que pensar naqueles que ainda cá vão ficar quando nós já cá não estivermos, para terem um mundo para que possam viver. Porque senão o que é que serve termos cá seres humanos se o mundo não for um sítio bonito para se viver, para se aproveitar, para se desfrutar das coisas belas que o mundo tem, que a vida tem, o contacto pois. com as outras pessoas tem. Mas, Carla, o homem fala tanto em preservação e ele destrói a si mesmo.
nos alimentos industrializados que vão consumindo o corpo e a pessoa termina tendo vários tipos de doença. São nas guerras, como você está falando e muito bem, são cada vez mais, né, nesses aparelhinhos que a gente utiliza tanto e está destruindo o planeta, e isso é tudo criado pelo homem. Então, infelizmente, nós somos os piores animais que habitam nesse planeta, que está destruindo ele, e por mais que se diga que nós somos os melhores, nós somos inteligentes, nós somos isso, no final das contas, nós não somos nada. E não somos. Nós não somos nada. Nós somos aqui carne e osso que viemos da terra e para a terra vamos, né? E daqui mais um ano ou dois já ninguém se lembra de nós. É que agora toda a gente acha que são os reis do mundo, não é? Muitos que estão a nível mundial, são falados diariamente na informação, nas redes sociais, acham que são os reis do mundo, que são os donos de tudo. Mas amanhã ou depois já ninguém se lembra deles, já ninguém fala deles. Se perguntarmos quem foram, basta olhar para a história e perguntarmos hoje em dia a uns miúdos que andam a estudar quem foi, por exemplo, o Hitler, muitos nem sabem quem foi o Hitler. Não é? Falando nisto, que foi o Holocausto, muitos nem sabem o que foi o Holocausto. O que quer dizer que a história, para muitos, passou para trás, nem querem saber. É isso que nós temos que ter essa percepção. Hoje podem ser donos de tudo, mandarem nas grandes potências mundiais, fazerem as guerras, fazerem o que querem, conseguirem transformar e inovar nas vacinas, porque isso traz dinheiro para as farmacêuticas, conseguem arranjar vírus vindos sei lá de onde, não é? Conseguem manusear tudo como querem, mas estão a perder a humanidade. A humanidade está-se a perder ela própria por erros por nós cometidos. Não digo que eu também não os cometo, eu também os cometo, porque nós vemos que hoje em dia nós somos consumidores natos, não é? E isso é muito mau. Porquê? Porque as fábricas vão ter que trabalhar muito mais e provocam muito mais poluição. Porquê? Porque há muito consumo. É preciso muito consumo. Consumo provoca lixo. O lixo, para onde é que vai? Para os desaterros. Os desaterros vão para onde? Para o interior da terra. Está tudo a ser contaminado. Se nós olharmos à nossa volta, olha, falando pelo Brasil, o Brasil tem acontecido com a Amazónia. A Amazónia era o pulmão do mundo, não é? A Amazónia Agora está até os índios estão morrendo no seu próprio habitat porque não tem água para beber, porque a água está contaminada. tudo contaminado, porque eles vão lá, cortam, não há ninguém. Isso é outra coisa, não há ninguém que ponha a mão nos madeireiros, que ponha a mão no corte das árvores. As árvores estão lá, não é? Não é? Faz tanta falta, ninguém percebe que a Amazónia é um dos pontos principais do mundo não só, até porque não é só das árvores, porque as árvores, para além de filtrarem o ar, de despoluírem o ar e dar-nos conseguirmos respirar ar puro, não, são a própria fauna e a própria flora que lá existe, Sim, que é preciso para a medicina, porque muitas coisas, muitos medicamentos são feitos e vão buscar à Amazónia porque é fonte de vida, não é? Só que isso daí, tudo começou justamente essa corrida da ganância do poder, onde a natureza te dá tudo. O que eles fizeram? Pegaram metade da Amazônia, venderam para uma grande farmacêutica para patentear vários remédios. Então, isso vai acabando destruindo o bioma, né, em geral, vai destruindo os índios, vai destruindo tudo que está ao redor, para fazer o quê? Criarem doenças, para fazerem mais e mais remédios, e a gente consumir os remédios e a gente comer mal, para a gente ficar doente e tomar mais remédio, e isso é um ciclo vicioso que não acaba nunca. Mas é isso que dá dinheiro a quem tem dinheiro, ainda lhes dá mais dinheiro, não é? Quer dizer, quem não tem piora, quem tem ainda fica maior, ainda enche mais os bolsos, que eu gosto dessa expressão, encher os bolsos, porque é isso que eles fazem. E é isso que as pessoas não entendem.
não é? O mundo está transformado nisso completamente, a todos os níveis. Olha, o meu cão está a ladrar. Vai dar um segundo. É justamente isso que a gente fala. As pessoas, elas próprias, perderam o sentido de humanidade, né? Desculpa, tive que ir ali, Não, mas olha. isso é a preservação da natureza, isso é um fofo. Era o meu gato a bater à porta, queria entrar, está com fome. E o cão estava a dizer-me, vai lá abrir a porta. Pronto, foi um pequeno à parte, mas faz parte da natureza. Olha, eu aqui cuido dos animais, que eu gosto muito de animais. Não são só os seres humanos que contam, mas os animais também. Os animais têm um amor muito grande para dar a todos nós e muitas vezes são maltratados. É outra situação que infelizmente, é uma verdade que muitos não gostam de enfrentar porque acham que os animais estão a ser mais bem tratados do que as crianças. E não, eu não questiono isso. O que acontece é que os animais conseguem, eu falo por mim, conseguem dar-nos aquilo que muitas vezes o próprio ser humano não nos dá, que é amor e carinho, não é? E atenção, E sem muitas vezes pedir nada em troca. sem pedir nada em troca, é verdade. Agora vê-se, há uma situação que tem estado a ocorrer muito e que já ocorre há muito tempo, porque eu estive nesses meios e isso já acontecia. Mas agora, por exemplo, com os idosos. É uma questão que eu, por acaso, ainda não falei nos meus livros, mas espero vir a fazer um livro que toque, que aborde esse assunto, porque, tal como as crianças, os idosos tocam muito, porque são indefesos. Tanto de um lado, acabam por ser crianças novamente, ficam indefesos, e são maltratados, são postos de parte. As famílias, porque têm o seu dia a dia, então colocam-nos em lares de terceira idade. Esses lares de terceira idade, que supostamente deveriam cuidar, tratar e, e zelar pela vida das pessoas, porque são seres humanos que estão ali e que já deram muito durante a sua vida toda, estão a ser ali colocados como se fosse um reservatório de lixo e são maltratados e não têm dignidade, perdem a dignidade toda. E isso custa muito, tal qual como o abuso de crianças e as crianças a passar fome e miséria, custa muito ver os idosos, porque eu trabalhei e contactei muito nessa área e, e era também muito gratificante falar com os idosos quando os transportei. E eles estavam doentes, mas o facto de os ouvir falar, de falar com eles, mas só o simples facto de estar ali presente e estar a ouvi-los, para eles era uma benção, porque eles precisam disso. É um facto também, as pessoas precisam dessa realidade e ter uma percepção sobre isso que cada vez mais se perde porque não dão valor aos idosos. E toda a gente se esquece. Para lá caminhamos. E Para são lá pessoas com caminhamos. uma história, né? São pessoas com Com uma muita história para história. contar. E é bom ouvir essas histórias, porque essas histórias ensinam, são ensinamentos que ficam. São ensinamentos que ficam e que perduram e que infelizmente estão-se a perder muito. Eu ainda tenho ensinamentos que vieram de trás, minha avó, da minha bisavó, que infelizmente já cá não estão, e dos meus avós, muitas histórias que ficaram. Algumas delas eu conto neste novo livro, porque aproveitei-as. Fui buscar lembranças que tinha da minha bisavó e que ainda hoje, poucos já se falam, porque já não, os idosos, a maioria já cá não estão, agora já são outras gerações, filhos ou netos, ou bisnetos, que até trisnetos, não é? E pronto, também fui buscar um bocadinho disso para este novo livro. Acho que aproveitei um bocadinho de um pouco de tudo para haver um consenso de realidade. Apesar de ser um livro de ficção, tem realidade incorporada. E eu espero, quando o livro sair, que leiam e que entendam que o que lá vem é para que haja uma transmutação, uma mudança, uma consciencialização para a realidade em que estamos e, e para tentarmos mudar a nossa percepção de vida para melhor, Sim. para um futuro melhor. Carla, você vai ter que voltar aqui para falar só sobre o seu livro, sobre mais percepções, porque eu acho muito importante a gente. Nós somos uma formiguinha, mas
várias formiguinhas juntas conseguem É isso fazer mesmo. alguma coisa, né? Uma gotinha no oceano junto com várias gotinhas transborda. Concordo, é isso Então, é mesmo. muito importante todas essas temáticas que você está trazendo, tirando um pouquinho daquela coisa eu, e vamos pensar um pouco no nós, vamos ser mais humanos, vamos nos preservar, porque sem isso o nosso futuro, e sem esses chamamentos, essas questões todas que você pontuou tão bem, a gente não consegue chegar durante muito tempo nessa existência, não. É isso mesmo. Precisamos de mudar. Sim. E eu tenho uma grande alegria de ter te conhecido, de caminhar junto com você, não só na parte literária, mas como ser humano, como amiga, como as histórias, as coisas que você fala são muito, muito importantes para esse momento que a gente está vivendo, pós-pandemia, onde a gente achou que metade dessas questões que você levantou tornariam as pessoas um pouco mais sensíveis, um pouco mais solidárias, e foi enquanto tinham medo, né? O medo do desconhecido. Depois que aquele desconhecido se tornou relativamente confortável, todo mundo perdeu o medo e tudo voltou a ser o que era. Eu acho que ainda piorou, não voltou a ser o mesmo, ainda piorou, porque as pessoas tornaram-se um pouco mais egoístas. Sim, Infelizmente, infelizmente. Mas percebi. esperemos que isso mude e que as pessoas tomem um, um alerta, que seja um alerta que abram os olhos, que recebam, que percebam que há algo mais, que há algo mais para lá. O mundo é tão pequenino, o universo é tão grande. As pessoas têm que perceber que há algo mais para além do planeta Terra, para além do aqui e o agora. As pessoas têm que perceber isso. Isto é uma pequena chamada de atenção, porque eu acho que todos temos que entender isso. Nós, aqui sozinhos, não somos nada. Precisamos de perceber que há um universo enorme e há muito para além daquilo que nós somos aqui. E para isso é preciso que haja paz, que haja amor e que haja luz nas nossas vidas para conseguirmos que a maior parte de nós que andamos por este planeta consigamos ascender a algo melhor, não é? Sim. Olha, adorei estar aqui contigo, não é? Como sempre. Agora já falávamos há Não, pouco tempo. olha, por mim você ficaria aqui 2 horas, 3 horas a gente nesse bate-papo, mas eu sei que o pessoal também não fica, você tem seus É, compromissos e o pessoal lógico, também não fica assistindo um vídeo muito longo, mas vamos ter outros momentos como esse, tá? Fica tá. prometido. Ótimo. A minha Olha, gratidão, beijinhos. querida. Obrigada. Obrigada, gratidão. Gratidão a todos, gratidão a ti, Adriana, por tudo. E beijinhos para todos. E pensem com paz, luz e muito amor. Vamos Obrigada. juntos. Obrigada. Obrigada, gratidão.